E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olá, meus amigos, a paz do Senhor, shalom para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Onde você estiver, o que você estiver fazendo. Neste momento, aqui de volta no canal Dois Caminhos. E vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que chama-se o Templo do Senhor. Talvez você já está acostumado, a conhecer o Templo do Senhor, E você vai no templo, aí tem as muitas denominações, igrejas, congregações, onde você participa, você é membro, você faz parte dessa comunidade, dessa sociedade evangélica, E por esses anos todos, nós estamos aí, assim como também Israel, tinha lá o templo, que começou lá no deserto, junto com Moisés, Deus pediu para construir um tabernáculo no deserto. E eu lembrei do hino da Voz da Verdade, o tabernáculo lá no deserto. E daí, vieram, até aproximadamente 400 anos depois, é que é construído o templo, edificado o templo por Salomão. Salomão, a gente conhece, lembra, de toda essa história, como foi aquele esplêndido, maravilhoso templo de Salomão construído para ser adorado o nome santo do nosso Deus, Pai poderoso, Criador do céu. E ali, guardado também um dos utensílios mais importantes daquela, que era a arca. Mas aí aconteceu uma tragédia no caminho, que nós possamos, sem contar o que aconteceu no tempo, do tabernáculo, O tabernáculo que era todo montado, feito com madeiras, lonas, E isso era uma coisa em que, enquanto o povo estava peregrinando, ia levando aquilo, carregando, montando, desmontando, até chegar à construção. Mas no caminho, a gente conhece bem a história, estou aqui simplificando para você. Houve a escravidão de Babilônia, onde de repente o templo foi destruído, foi tudo água abaixo, a pedra abaixo, que derrubaram tudo, saquearam todos os utensílios do templo, levado para a Babilônia, guardado lá. E a gente lembra até do Salmo, que o Salmo fala, da tristeza daquele povo que orava a Deus, agora nem como eles posicionar para orar a Deus eles não tinham, porque o templo foi derrubado. Que coisa, Foi destruído. Mas Deus
né? É o Deus maravilhoso, bondoso, né? Único, Criador do céu e da terra. Ele nunca abandona o seu projeto, né? Então né? O povo foi tudo escravizado, mas com esperança de retorno. É lógico que muitos que saíram nunca voltaram, ficaram por lá mesmo, morreram, né? E foram sepultados por lá mesmo, nunca voltaram. Mas, porque 70 anos não é fácil não, né? Caminhada é muito longa, né? E, e as pessoas não vivem o suficiente, né? Tem muitos que foram para lá não viveram o suficiente para voltar. Bom, isso é história, vamos deixar. Bom, depois aí acontece que quando eles vão voltar, é tudo reconstruído, né? Reconstruído o templo, né? Novamente, né? O Zorobabel, né? Com Josué, como é que chama? Josué, né? Josué, eles reconstroem o templo. E aí passou mais, aí uma infinidade de anos, 400, não sei quantos anos, quando então precisava de uma reforma. E essa reforma, então, aí entrou um personagem muito importante, interesseiro, né, que queria, né, mostrar seu poderio, né, só levou 40 anos aí na reforma, que é o que nós estamos aqui no ápice do texto que nós acabamos de ler, que é o Herodes o Grande, né? Ele reconstrói lá no século I antes de Cristo, né? Ele reconstrói, não, ele reforma o templo. E aí essa reforma foram 40 anos para ficar pronto. Ficou um monumento majestoso, maravilhoso, algo que deixava todas as pessoas ali tão maravilhadas. Né? Era algo assim irresistível aos olhos. Que coisa, né? Coisa maravilhosa. Imagina, se o templo de Salomão já era maravilhoso, majestoso, imagina agora nessa reforma que foi feita, maravilhoso, coisa sensacional. Não tinha ninguém que resistisse a sua admiração naquele templo. Era algo assim, sinceramente. E quando Jesus está ali, né? Está ali olhando para o templo, né? Olhando para o templo, olhando não, saindo do templo. E os discípulos, então, eles irresistivelmente, impulsionadamente, eles falam: Jesus, olha só, né? Olha que pedras, que construção, que coisa mais linda é esse templo nosso, maravilhoso, né? E a resposta de Jesus, ele faz, que traz a sensação de puxa vida, mas a gente aqui admirando, achando lindo, e de repente Jesus diz uma coisa dessa. Às vezes esse grande edifício que vocês estão vendo aí, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser tudo derrubado de novo, outra vez, assim como lá há anos atrás aconteceu.
Você já pensou uma coisa dessa? Né? Já não bastava lá a história lá passada que o templo foi derrubado. Você já imaginou destruir um templo daquele? Você já pensou o tamanho das pedras que... Você já viu o tamanho das pedras? Não é esses tijolinhos que nós construímos nossas casas hoje, não. Esses tijolinhos pequenininhos, esses bloquinhos. Não, era pedra. Aquelas pedras enormes. Pesava toneladas. Era preciso muito homem para carregar uma pedra daquela. Quer dizer, rolar, né? Porque eu imagino o sofrimento de um construtor daquela época para construir um templo. Eu fico imaginando como que o ser humano é tão astuto de forma a construir algo que para mim é algo para sempre, para nunca mais ser derrubado. E de repente o próprio ser humano, é capaz em poucos minutos colocar aquele tamanho daquelas pedras tudo para baixo. Rapaz do céu, é algo assim. Eu fico aqui imaginando, porque as pedras são grandes, muito grandes mesmo. Não é coisinha, não é essas pedrinhas aí que nós construímos, não. E aí, é impressionante. É de encher os olhos de lágrimas. Mas, e tudo isso aconteceu, né? 70 anos depois da morte, né? Nos anos 70 depois de Cristo, tudo foi abaixo, tudo foi derrubado, destruído, cumprindo-se a palavra de Cristo. A pergunta que eu venho, né, que de lá até aqui nós estamos em 2025, não há nenhuma expectativa de uma reconstrução. Então é dizendo que vai reconstruir, que vai ser feito talvez isso para um desejo assim satânico, né? Para reconstruir. E eu falo para você o seguinte: Deus, ele é perfeito demais da conta. Ele é simplesmente não tem, não, eu fico fascinado com a sabedoria, o conhecimento de Deus. É algo assim que faz. Não tem como a gente expressar. Uma coisa que me deixa eu, assim, sabe, emocionado. Eu não sei como que tem pessoas que ainda não conseguem entender, não conseguem acreditar que Deus existe. Eu não sei como que tem pessoas ainda que não conseguem confiar no Senhor. Porque se eu não confiar no Senhor, eu vou confiar em quê? Fala para mim, no que eu vou confiar? Em que eu vou confiar? Em que eu vou esperar a minha força, a minha coragem, a minha... Eu não sei. Porque é impressionante. Deus pega aquele Abraão e transforma numa grande nação. Simplesmente para que esse povo se tornasse testemunho
da sua existência, da sua soberania, da sua onipotência, onipresença, onisciência e presciência de Deus, para simplesmente entregar à humanidade o templo do Senhor. Espera aí. Entregar para a humanidade o templo do Senhor? Mas o templo foi destruído, como assim? Será que eu entendi? Quer dizer, agora nós podemos construir um templo aqui, um templo ali, outro templo lá, e reunir um povo da Assembleia aqui, presbiteriano aqui, luterano ali, calvino lá, católicos do outro lado, adventistas do outro lado. Não é nada disso. Eu pertenço, eu sou adventista da IAP, sou membro da igreja. Porque é lá que eu iniciei tudo, né? E Deus, eu dei os meus primeiros passos, né? Passei pelas águas, aceitei Jesus e aprendi muita coisa. E hoje eu estou aqui falando da palavra do Senhor para você. Se você não quer compartilhar o meu vídeo, não tem problema. Importante que você está aqui. Se você acha que o que eu digo não tem importância nenhuma para você, para mim o que importa é que você esteja aqui. Seja com poucos, seja com muitos, eu tenho a imensa alegria e prazer de receber você aqui. Mas se eu fosse você, eu faria o seguinte, eu compartilhava, porque é muito importante o que eu vou dizer hoje. O templo do Senhor. Vocês viram que o templo do Senhor, construído ali em Israel, nunca prevaleceu? Interessante. Começa num tabernáculo e termina em pedras derribadas, caídas, destruídas, né? Tirou aquele tanto de pessoas, ou seja, né? Aqueles levitas, né? De dentro do templo. Agora vocês, vão para o mundo, ensinem o mundo, façam o que vocês aprenderam, pratiquem o que vocês aprenderam, porque vocês agora já têm tudo na mão. Ai, meu Deus, Jesus é Jesus. Você sabe o que você aprendeu? Você sabe qual que é o verdadeiro tabernáculo hoje? O templo do Senhor? Não? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Aqui, ó. Ele pegou aquilo que estava lá construído em pedra, preparou o templo e colocou o templo na sua mão. Eu aposto que você tem um templo na sua mão, aí na sua casa. E você tem aí guardado aí em algum lugar. Numa escrivaninha, numa biblioteca. Está aqui, ó. O templo do Senhor. Esse é o verdadeiro templo do Senhor. Está aqui, ó. Para ninguém tomar de você. Se esses templos que nós participamos, essas congregações, essas denominações, for derrubada, não tem problema. Está aqui, ó. Foram anos e anos de escritas,
Deus, pela mão do próprio homem, do pulso do próprio homem, foi registrando para nós tudo o que nós queremos. Está aqui. Esse é o verdadeiro templo. Você tem o templo do Senhor. Mas você não tem tempo. Você não tem tempo para ler. Você não tem tempo para estudar. Você não tem tempo para dedicar-os. E fica guardado lá em algum canto, né? Fica lá guardado em cima de uma prateleira, uma mesa, até de fato menosprezada. Tem pessoas que não acham jeito de ler, de estudar a palavra do Senhor. Ele diz assim, eu não vou ler não, é muita coisa para ler, olha aí, 66 livros. E eu não entendo nada que está escrito aqui. Eu não entendia nada quando eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler a Escritura Sagrada, eu achava que eu sabia alguma coisa, mas não sabia nada. E eu comecei a estudar a palavra do Senhor há 30 anos atrás. Já li a Bíblia várias vezes, muitas vezes. Cada vez, eu tenho uma coleção de Bíblia. E cada vez que eu leio uma diferente da outra, né? Então, aqui eu tenho uma edição do Novo Testamento, né? Que eu não sei que edição que é essa, mas é uma edição, tá aqui, tá bem velhinha. Ela já foi da minha esposa, passou para mim e eu tô aqui. E aí eu já li, tô terminando de ler essa aqui, a Bíblia Judaica, né? Aí eu tenho uma Bíblia chamada Bússola. Eu tenho Bíblia, eu tenho tanta Bíblia. Eu tenho Bíblia até estrangeira. Tenho Bíblia espanhola, tenho outras Bíblias lá guardadas e vou ler todas elas, se Deus me permitir. E cada vez que eu leio, porque ler a Bíblia é como você entrar numa selva amazônica. Aí você entra lá, você não sabe nem o rumo, para onde você vai, nem o que você vai fazer. Você olha para um lado, olha para o outro, é árvore mais árvore, você não sabe se você vai... aonde está a saída, né? E aos poucos você vai, né, desmembrando, vai marcando os passos, marcando o caminho. É como você chegar numa cidade ou num lugar onde você nunca foi e que você não tem noção absolutamente nada. Como eu moro na minha cidade, Princesa do Sul, Varginha, Minas Gerais, essa cidade do ET, minha cidade, quando eu nasci aqui, a cidade era tão pequenininha, hoje a cidade é imensa, né, grande. E assim, eu conheço os 4 cantos da cidade. Eu entro e saio. Por quê? Porque eu aprendi o caminho de tudo, sei aonde vou, o que eu vou fazer, né? Porque eu conheço a minha cidade. Eu posso ir de uma ponta a outra. Mas, às vezes, quando a gente vai numa cidade pequena, às vezes a gente até é perigoso perder, né? O caminho da cidade pequena, imagina. Né? Mas hoje, graças a Deus, a gente não perde mais, porque nós temos o GPS, né? O GPS hoje mostra pra gente muitas coisas. Mas para quem não tem GPS, ainda perde. Agora você imagina você entrar numa floresta como essa daqui, ó. Você acha que foi fácil para Israel chegar, editar, né? Chegar, escrever, né? Deixar tudo prontinho para nós, ó.
Esse é o templo do Senhor. Tenho o maior carinho por esse templo aqui e ciúme delas, de cada Bíblia que eu tenho. Tem Bíblia pequenininha assim, tem Bíblia desse tamanho assim, Bíblia que pesa leve, fica levinha, tem algumas que é pesada, parece que dá até dor na coluna da gente. Mas todas elas é o templo do Senhor. Seja onde você estiver, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, ela é o templo do Senhor. É o verdadeiro templo, ela contém todas as palavras de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de Deus. Se você quer ser melhor, então passe a ter mais carinho por esse templo aqui. Ele está na tua mão, ele está diante dos teus olhos. Ele é a nossa. Porque tem muitas pessoas hoje que estudam isso daqui, sabe para quê? Sabe por quê? Porque ele descobriu uma forma de faturar. Ele sabe que isso aqui, né? A própria palavra diz que é exatamente isso. Muitos são espertalhão para enganar você. Sabe por quê? Você não estuda, você não lê, você não busca aqui o conhecimento do Senhor, por isso você é enganado. Né? A Bíblia dá toda essa oportunidade. Né? Eu tenho dó de quem engana você, de quem tenta me enganar. Eu tenho pena, porque eu sei que o acerto virá. Não sei o que ele vai arrumar lá com Deus não, mas que Deus tenha misericórdia, né? Mas se você criar a coragem na tua vida e dizer, não, esse é o meu templo. Isso é o templo do Senhor, o verdadeiro templo do Senhor. Que foram anos e anos e anos e anos de preparação para entregar para nós. Não é o templo físico. Por isso que foi destruído. Porque o homem não precisa mais dele. Ele já é ultrapassado. Né? Se eu estudo, eu posso falar da palavra do Senhor. Se eu leio, eu tenho condição, sabe por quê? O Espírito Santo nos lembra daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente estudou. Como que o Espírito Santo vai te lembrar uma coisa que você não estuda, que você não sabe? Porque se eu leio, está aqui gravado, eu posso até ter dificuldade, mas na hora que precisar, o Espírito Santo ele vai usar. Por que o Espírito Santo usava os profetas? Porque os profetas conheciam a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo usava os discípulos? Porque eles conheciam a palavra de Deus. Paulo foi usado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele era um grande conhecedor. E nós somos o templo do Senhor. Né? E nós temos que transformar a nossa vida para Deus. A fé vem pela dedicação da palavra de Deus. Você vai viver melhor, ter uma condição melhor de vida, porque você tem zelo pela palavra de Deus. Eu tenho tanto ciúme desse templo aqui, que você pode procurar nas minhas Bíblias todas. Você não vai achar orelha na minha Bíblia.
Tem pessoas que você olha a Bíblia dele, parece que dá vergonha. A maneira como ele trata o templo do Senhor, toda rabiscada, rasgada. Olha que essa Bíblia aqui está bem usada, mas você não vê orelha nela, ó. Não tem orelha nas minhas Bíblias. Não. Bíblia, olha, eu tenho zelo por esse templo. Sabe por quê? Esse templo me ensinou muita coisa. Muita coisa que a Igreja Adventista da Promessa não me ensinou. Que ela vai levar. Talvez eu morra e ela não vai me ensinar tudo. Talvez eu parta desse mundo e se eu ficar sentado naquele banco ali, ela não vai me ensinar tudo. Que eu preciso aprender, que nós precisamos saber. Ao templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor, ó. Deus abençoe. Deus cuide de você, dê saúde, força e coragem. Que onde você estiver, o que você estiver fazendo, que Deus dê muita coragem para você estudar, para você aproveitar o templo do Senhor. Se você não tem, corra. Vai buscar o seu templo em algum lugar. Que Ele está te esperando. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça que Jesus está voltando. Deixe seu like, tá? Compartilha o vídeo se você puder. Não seja egoísta guardar só para você, não. Ó, tem alguém precisando. Faça um comentário se você quiser. Puder, fala assim: oi Pedro, e aí, tudo bem? Eu já fico feliz só com isso. Talvez você esteja aí no oculto, não quer aparecer, né? Mas não importa. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E que a nossa pátria seja uma pátria de alegria, de paz. Não esqueça que cada compartilhamento faz com que a palavra de Deus alcance mais pessoas, porque tem muitas pessoas precisando da verdade. Nem toda a verdade que você ouve é verdade, porque Jesus disse assim: olha, não faça tudo o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Tenha cuidado com o que você crê. Em nome de Jesus.